Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao VD Talks, o podcast da VD Negócios. No nosso episódio de estreia, estamos hoje aqui com a presença ilustre, como não poderia ser diferente, do nosso querido Jean Machado, nosso CEO. Seja muito bem-vindo, Jean. Olá, tudo bem? Como é que estão? Tudo bom? E também conosco hoje, está aqui integrando nossa mesa, Jomar Júnior, nosso head de consultoria aqui na VD Negócios. Muito bem-vindo, Jomar. Olá, José, Jean, tudo bem? Muito obrigado, José. Perfeito. Bom, meu nome é José Pedro, eu sou o head comercial aqui da VD Negócios. E, claro, nesse episódio de estreia do VD Talks, cabe conversar um pouco sobre por que começou esse podcast e também um pouco mais sobre o que é a VD Negócios. Ninguém melhor para falar sobre isso do que Jean Machado, nosso CEO, sócio fundador da VD Negócios. Então, Jean, em linhas gerais, assim, o que é a VD Negócios? Se você puder falar um pouco mais também da sua experiência. Claro, José, vai ser com muito prazer falar um pouquinho da VD, falar um pouquinho da minha experiência, né? Depois falar qual é o grande objetivo da VD Talks, né? Falar um pouquinho de mim, começando um pouquinho. Meu nome é Jean, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu comecei trabalhando primeiro na área de vendas, tanto na parte de varejo, e me formei em economia. E comecei a ter o primeiro trabalho mais formal, trabalhando como estagiário num banco. E, como todo estagiário, né, trabalhando ali no atendimento, né? Antigamente se tinha um atendimento antes para entrar na agência e o estagiário ficava ali abordando, fazendo, né? Tenha dúvidas, fale comigo, assim por diante, né? Então eu comecei assim, depois eu fui, já tinha muito claro que eu queria ir para a área de vendas, né, área comercial. E aí depois fui promovido a ser assistente de gerente, depois fui para a gerência, cheguei para a parte até de gerente de unidade, né, de agência, e depois busquei um objetivo maior, fui para a matriz do banco, né, trabalhar na área de crédito, planejamento, desenvolvimento, até chegar na parte da diretoria, né. Depois disso, decidi não trabalhar mais no banco, já estava em torno de 20 anos, já estava criando novos desafios, e é onde nasceu a VD Negócios, né? Muitos devem estar conhecendo a VD Negócios agora. A VD Negócios nada mais é que valor digital para os negócios, isso que ela quer dizer. A gente busca, através dessa propagação e escalar o conhecimento que nós temos ao longo desses anos, de toda a nossa equipe, né? Através do digital, porque a gente acredita que o digital hoje é o caminho mais rápido e mais fácil que a gente consiga socializar o conhecimento e apoiar o os nossos maiores clientes, e para não dizer o nosso público-alvo, que são as micro, pequenas e médias empresas, porque a gente sabe que eu gosto sempre de falar, que o empresário é o eterno solitário, né? Na hora da comemoração está todo mundo, mas na hora dos problemas, daquela decisão, daquela tomada de decisão, ele está sempre sozinho, né? Então a VD Negócios nasceu com esse intuito, para apoiar o empresário, e hoje nós temos duas áreas de atuação dentro da VD Negócios. Tem uma VD Negócios que tem a BU, né, sua unidade de negócios de empresas, onde a gente atende qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento e qualquer porte, mas sempre com o nosso foco em micro, pequenas e médias, e a área de franchise, onde nós temos serviços especializados para redes de franquias, né? Mas o intuito aqui é a gente fazer o nosso primeiro episódio e falar um pouquinho da VD Talks, né? Qual é o grande objetivo da criação desse podcast, né? Mais um podcast para ser escutado, ser assistido, né? É a gente socializar o conhecimento de gestão, tanto na parte de franchise ou gestão empresarial, para o micro, pequeno e médio empresário. É tentar apoiar o empresário na sua tomada de decisão, apoiar seu empresário, né, de como buscar o crescimento do seu negócio, entender, a gente propagar isso, né? Espero que a gente consiga fazer isso, né? Com um pouquinho do nosso conhecimento e consiga gerar valor, né? E já peço de antemão, todos que estão nos assistindo, já coloque nos comentários, já curta e faça algumas perguntas, que podem ser temas para os nossos próximos, né, VD Talks, né? Então, é isso. O nosso objetivo é isso hoje, é a gente socializar, otimizar e trocar experiências, né, com o empresário em geral.
Perfeito, perfeito. Ó, isso que o Jean falou, totalmente verdade, tá? Você apoiando aqui o podcast, comentando, mandando suas dúvidas, você vai estar aproveitando o conhecimento das pessoas que estão aqui, o Jean Machado, e também gostaria de falar um pouco agora, né, como o Jean deu esse gancho, do Jomar, que, como o Jean falou, a gente está aqui na VD Negócios sempre buscando apoiar o empresário. O Jomar, hoje em dia, atua aí como head de consultoria da VD Negócios, né, Jomar? Então, você está aí no contato direto com o empresário, né, vendo aí esses desafios e essas superações que ele tem no dia a dia. E queria aí que você falasse um pouquinho mais da sua experiência, Jomar, como é que é essa atuação aí no dia a dia? Tudo bem, José? Tudo bem, pessoal? Vamos lá compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Sou nascido em Manaus, Amazonas, né? Então, mas fui criado no Sul, né? Pode-se considerar que talvez, assim, de criação seja um pouco mais sulista. Resido aqui em Londrina, né? Ao longo da minha vida, e foi mais de 30 anos morando em Londrina, Paraná, né? Minha vivência profissional, ela iniciou, né, assim como o Jean comentou também, na área comercial, né? Então, foi mais de 20 anos atuando nas áreas comerciais, desde experiência com vendas, atendimento, né, posteriormente alguns cargos de gestão, né. Acabei, né, de formação acadêmica, fazendo administração de empresa aqui na Universidade Estadual de Londrina, e acabei direcionando muito da minha carreira para o franchising. Então, assim, dentro da minha escola profissional também, né, principalmente quando a gente fala em consultoria, eu tenho pós também em consultoria empresarial, mas, assim, eu tenho uma vivência muito interessante como carreira executiva, né, em franchise. Então, por alguns anos aí, atuando aí desde como consultor de campo em redes de franquias, como gestor de expansão, gestor comercial, né? Então, a gente procura trazer, né, nas minhas primeiras consultorias, eu procurei trazer muita ênfase, né, em franchise, mas hoje nós atuamos também em diversas outras áreas, desde planejamento estratégico, gestão e implantação de processos, né? Então, justamente aí na intenção é de realmente atender a necessidade do empreendedor, né? Hoje, o empreendedor, como a gente nota no Brasil e outros lugares também no mundo, né? Todo bom negócio, né? Ele inicia com uma boa ideia. Então, o grande problema é que essas boas ideias, muitas vezes, elas não estão tão bem fundamentadas e estruturadas. Então, elas não têm os processos ainda formais. A gente começa a identificar alguns gargalos e algumas necessidades, né? Então, sempre tem um momento em que o empreendedor ele precisa realmente fazer uma virada de chave. E aí entra a atividade de consultoria, que vai ajudar nesses processos, na manualização, na organização, na questão do business plan. Então, o trabalho de consultoria, ele visa muito isso, né? Justamente trazer essa organização, né? Para que a gente consiga sair daquele estágio inicial, né? Para realmente a gente conseguir trazer um crescimento maior, uma sustentabilidade maior para os negócios, né? E na VD Negócios não é diferente, né? Então, a gente vem dando suporte a todos os nossos franqueados, também aos clientes, estamos aí atuando aí como head aí de consultoria, e em diversas frentes, né? Nós temos a oportunidade de poder colaborar também com esses empreendedores, né? Perfeito, perfeito. É interessante, sim, a gente, na VD Negócios, né, começou, como você falou, com uma boa ideia, né? E com o conhecimento certo, com a estrutura correta, você consegue chegar, né, nos patamares que precisa. É interessante que você citou que a VD Negócios atualmente está em muitas áreas. Então, a gente tem a parte de franchise, tem a parte de negócios, etc. E eu queria saber um pouco, assim, da sua experiência, também um pouco do Jean, né, logo em seguida. Qual que você percebe, assim, hoje em dia que é o maior gargalo do que você citou, né? Qual que é a maior dificuldade das empresas que chegam para você, se tiver alguma, assim, né, que sobressai? E a gente vai falar disso porque, assim, o VD Talks vai exatamente ir tratando disso ao longo do tempo, né? Ao longo dos episódios, a gente vai ir explorando essas dores e esses pequenos problemas, né? Então, são dois grandes problemas principais, assim, que a gente identifica, né? Uma é que, realmente, como eu mencionei, as empresas, às vezes, elas nascem, né, de maneira muito intuitiva, né? Então, nessa maneira intuitiva, ela acaba, realmente, cometendo uma série de erros e acertos também, porque o erro faz parte da experiência, os acertos fazem parte da nossa replicação de sucesso, né? Faz parte do nosso estágio de aprendizagem, né? Mas nesse processo intuitivo, né, a ideia do empreendedor é realmente acertar mais do que errar, né?
Então, assim, quando ele não tem uma estruturação bem planejada, quando ele não consegue, por exemplo, né, fazer conhecer, estudar o mercado, fazer um trabalho de benchmark, estruturar os teus números dentro do papel, fazer o cálculo do custo da tua mercadoria vendida, do seu serviço prestado, ele acaba cometendo mais, talvez, erros do que acertos. Né? Então, nós temos algumas estatísticas aí, né, que são públicas, né, que a gente, infelizmente, nós temos um número de insucesso muito alto, né, nas empresas, antes do 2º ano de atividade, antes do 5º ano de atividade, nós temos alguns indicadores aí que mostram que o nível de maturidade de gestão ainda muitas vezes é baixo, né? Então, o que seria o ideal, né? Muitas vezes a pessoa ela acaba recorrendo ao auxílio do consultor quando realmente ela já está ali num processo um pouco mais crítico, ou talvez, né, para alguns empreendedores que realmente têm uma visão diferenciada, justamente quando ele passou essa fase crítica e quer escalar um pouco mais o seu negócio. Mas, assim, essa falta de planejamento inicial, ela conta muito, né? E o segundo ponto que eu poderia mencionar é uma visão de longo prazo. Muitas vezes o empreendedor, ele não tem, ele vive muito a situação do dia a dia. Aquela situação que é apresentada, ele tenta resolver. O problema que é apresentado, ele tenta apagar o incêndio. Aí, muitas vezes, ele chega num ponto, que ele chega num platô e ele não consegue sair daqui. Então, ele precisa realmente fazer uma estruturação de longo prazo, ter uma visão estratégica ali de 24, de 36 meses, definir quais são os objetivos estratégicos. Aí sim ele consegue sair de um ponto de partida, sair desse platô e encontrar um ponto de chegada. Então, eu poderia citar, talvez, né, acho que dentre outras situações, né, acho que são 2 situações bem genéricas, que o empreendedor brasileiro ainda precisa fazer uma virada de chave para realmente conseguir bons resultados. Né? Claro, claro. É interessante, né, como você citou essa taxa assim, de insucesso, exatamente por falta de planejamento mesmo, né? A VD Negócios tem aí mais de 10 anos de atuação no mercado, né? Então, o Jean, naturalmente, tem esse aparato de preparo, assim, de planejamento de longo prazo, né, Jean? E a gente vê nas atuações nossas aí do dia a dia, a gente percebe essa transmissão desse conhecimento para o cliente, né, Jean? Eu quero saber de você como é que é essa experiência. Então, aproveitando essa pergunta e falando um pouquinho da pergunta anterior, eu tenho o seguinte pensamento, porque a VD Negócio está em Portugal e no Brasil, a gente atua nos 2 mercados, e são muito similares, algumas dores um pouco diferentes, por causa da maturidade do mercado, mas eu vejo que o empreendedorismo, na sua grande parte, é feito por necessidade. Dificilmente alguém pensa, vou abrir um negócio, vou investir no negócio, vou virar empresário, ou porque ele está fora do mercado de trabalho e precisa ter uma renda, então ele abre um negócio inicial, só coloca para rodar, e normalmente pensando no que ele é bom, se eu sou um bom vendedor, eu vou fazer algo que eu vendo, né? Se eu trabalho numa loja de sapatos, sou um ótimo vendedor, vou abrir uma loja de sapatos, né? Então, ele tem muito isso. Então, com esse intuito ou esse cenário de necessidade, acontece o que o Gilmar falou, uma falta não faz um plano de negócios, não entende o seu modelo de negócio, ele não consegue fazer um planejamento, porque, na verdade, ele abre para vender hoje para pagar o almoço de amanhã, né? Então, ele começa muito assim. Então, por isso que a mortalidade das empresas é muito grande, porque ele já nasce, não sabe qual é um público que ele vai atender, qual é o preço que ele vai atender, se precisa de capital de giro, né? Se precisa ter um tempo de maturidade, e isso vai apertando e ele vai trabalhando muito curto prazo, né? Para as empresas que conseguem, porque tem abrir um modelo muito, muito bom e o mercado absorveu muito rápido, então ele começou a crescer, entra o segundo ponto, que o Gilmar também pontuou muito bem, e é a questão de falta de planejamento ou gestão. Por quê? Porque ele veio com o seu forte, né, com o seu perfil comercial, ele é muito bom para tratar com o cliente, ele é muito bom em vender, em negociar. Só que a gente sabe que uma empresa tem o back-office e o front office, né? Front office é a parte mais legal, é aquela que tu fala com o cliente, tu faz a venda, tu recebe.
O back-office é aquela parte mais chata, onde tu tem que ter uma gestão financeira, tem que ter uma organização, tem que ter uma gestão de pessoas, porque todo mundo começa a crescer e muitas empresas quebram, não é por falta de faturamento, é por crescimento ou desorganização. Quando tem só uma unidade, corre muito bem, porque o dono está lá, ele consegue gerir do jeito. Abre uma filial ou uma segunda unidade e já começa a não tracionar bem e vai indo, né? Então, a VD nasceu com esse objetivo. Primeiro, desmistificar totalmente que contratar uma consultoria ou buscar um especialista é porque o empresário é incompetente. Não é isso. A VD tem consultorias também, tem empresas parceiras que apoiam ela em outras áreas, porque isso é normal, não é por incompetência, mas a gente tem que saber o que a gente é bom, o que a gente pode melhorar, e principalmente, quando o bolo é construído por várias mãos, a tendência é que cresça mais rápido e todo mundo ganhe. E ninguém cresce sozinho. Isso é uma coisa essencial que o empresário, ao longo do seu tempo, começa a entender, né? Então, é desmistificar isso, que o empresário que está sentindo uma dor, uma necessidade, busque alguém para apoiar ele, porque isso não quer dizer que ele seja incompetente. E o segundo ponto, baseado nisso, a VD também veio agregar a forma de apoiar e assessorar o empresário, onde a gente já tem por experiência própria, o nosso método ele é baseado em alguns pilares essenciais de sucesso, que é o primeiro, a gente não faz só treinamento, formação, a gente sabe se só formar, treinar o empresário não dá o resultado que a gente espera, porque ele recebeu um ótimo treinamento, no outro dia abriu a porta, começou a trabalhar, os boletos estão ali, os problemas com os funcionários, a falta de venda, continua tudo ali, o treinamento não tirou e resolveu, né? E a segunda questão é a prática, a gente entra muito com a prática e apoia o empresário na prática. A gente consegue, baseado num diagnóstico muito bem feito, fazer uma trilha, uma jornada de capacitação e de crescimento, né, para o empresário. Então, isso ele se sente muito apoiado. A gente tem clientes com mais de 5 anos conosco, por causa disso, que a gente continua apoiando ele, né? E terceiro, que eu acho que é o primordial para o serviço de consultoria, assessoria ao empresário, é a tangibilização dos entregáveis. A gente consegue cristalizar muito bem o que a gente fez, agregou, como fez, né? Passar uma régua, fazer um ponto inicial e onde é que ele está, e o que a gente busca, montar mesmo uma jornada de capacitação. Então, o objetivo que a gente está aqui hoje é mostrar para o empresário, principalmente, que ele buscar apoio não é incompetência, mas sim, eu vejo até como uma virtude dele. E segundo, que a gente veio para desmistificar o jeito de fazer consultoria, de assessoria. A gente veio para mostrar que nós somos um apoio e um parceiro para o empresário ao longo do seu crescimento, né? Claro que para isso tem várias formas da gente fazer, né? Mas não vem ao caso aqui. E eu acho que esse primeiro episódio é para mostrar para isso. Então, a gente está aqui, já temos vários temas, né, que a gente pode falar, mas legal. Perfeito, perfeito. É curioso como você falou, né, essa coisa da tangibilidade do que a gente faz, né? Acho que esse primeiro episódio consegue elucidar muito bem que a VD Negócios não é só mais uma daquelas empresas, não, mas consultoria, a gente mudança, né, aquela coisa genérica, assim. A gente realmente tem entregáveis aí que a gente leva para as empresas, valores que a gente agrega, né, e objetivos que a gente alcança com ela. E é um prazer aí ter falado com vocês hoje, tá? Jean, Jomar, muito obrigado aí pela sua presença. E fiquem aqui, sigam aqui o podcast nas redes sociais, porque no próximo episódio vamos falar sobre os desafios de se tornar uma franquia. Então fiquem atentos aí para o próximo episódio. Novamente, muito obrigado, Jean, pela presença. Então, obrigado, José. Só um ponto importante, o VD Talks vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, também vai ter alguns cortes, né, algumas pílulas ali nas redes sociais da VD, então eu peço a todos que já nos sigam, né, nas nossas redes sociais, já sigam lá no YouTube, já sigam no Spotify, e mandem sugestões de temas, né, a gente listou alguns temas que a gente aborda e principalmente identifica, mas é como eu sempre falo,
o patrão é o cliente. O cliente falar, a gente faz. Então, vamos lá, vamos buscar. E obrigado por tudo. Obrigado, José. Obrigado, Gilmar. E esperamos ter uma ótima caminhada aí. Perfeito, perfeito. Muito obrigado também, Gilmar Júnior, aí, pela sua presença. Muito obrigado, então. Como o Jean reforçou, acho que essa interatividade, né, com o público é bem interessante. Então, assim, estamos abertos realmente para discutir diversas situações, né, desde planejamento, finanças, né, então, assim, franchise vai ser um tema bem interessante, que é o desafio do empreendedor, né, trazer um crescimento, como crescer, quais as possibilidades, né, então, franchise vem como uma boa oportunidade. Mas estamos abertos para temas, então, acho que essa interação é fantástica e esse podcast tem essa proposta, né? Então, acho que estamos aí disponíveis aí para poder explorar diversos assuntos, navegar por diversas áreas aí para atender as necessidades do nosso público, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.